E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui ao vivo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Tá, e para começar a live, né, a gente tem aqui o pensamento do dia, né? Qual é o pensamento do dia? Os insetos não atacam lâmpadas apagadas. Tá bom, gente? Quero dar boas-vindas a todos que estão chegando aí, né? O Edgar Neto, o João Pedro, o Edgar de novo, boa noite, tá? Aí um grande abraço para vocês, sejam bem-vindos aí a mais uma live, né? Ontem, então, eu fiz uma live pelo YouTube, hoje estou fazendo pelo Instagram e amanhã eu vou fazer outra live pelo Twitch TV. Né? Eu quero fazer aqui alguns testes, né? algumas provas aí para ver como é que fica, qual é o melhor lugar, né? De repente fico com os 3, não fico, tá? Então aí assinem o meu canal aí também no YouTube, quem não é assinante do meu canal no YouTube, e também no Twitch TV, né? Eu tenho também Twitter, né? Tenho Gather, que é uma outra rede, tá? E tem outras redes sociais por aí, tá, gente? Então aí, se vocês realmente gostam do meu trabalho, assinem, né? Assinem aí então os meus canais aí, onde eu faço aí as comunicações, tá bom? Então é isso, gente, tá? Então, começando aqui a live, tá aguardando aí alguma pergunta de vocês, ou então aguardando aí pessoas para entrar. E aí, Carlos Alexandre, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Então aí tá aí a gente falando, né, que como sempre na live passada deu um monte de às vezes dúvidas, até a live passada nós falamos até de biologia na live do YouTube, né? A gente fala qualquer coisa aqui, né? Mas tá bom. O meu canal, na realidade, quando ele começou, tá? Ele começou para ser um canal de história, acabou virando um canal de ocultismo, e a gente está sempre procurando mesclar esses assuntos, né? Para ser um canal mais de conhecimentos gerais mesmo e procurar falar um pouquinho aí de cada coisa, tá bom? Então é importante aí a presença, né? O aparecimento do meu canal RL Costa. Boa noite para você, querido. Tá? Então é isso, gente. Então, como sempre, a live não tem um assunto pré-definido, né? Quem dá o assunto são vocês, quem faz aí as perguntas são vocês, tá? Vocês é que são aí, vocês é que mandam aí, tá? Moraes Chalem, boa noite para vocês, para você, né? Tá? Abraço aí para todos, tá bom? Então é isso aí, tá, gente? A gente está vendo que o mundo está passando por uma fase bastante conturbada, né? Bastante complicada e engraçado, né? Bem diferente, né? Eu jamais pensei que em toda a minha vida eu ia passar por uma pandemia, ia passar por uma série de coisas, tá? Marachalém apreciando a live, tomando uma bela de uma cervejinha. Pois é, rapaz, invejo você, tá? É que essa hora eu tenho que tomar um remédio que eu tomo, né? Então eu não posso tomar muito cerveja essa hora, tá? Mas que dá vontade, tá? Principalmente com esse calor, né? Esse calor que não acaba aí, tá? Então realmente velho é esse problema, né? Carro quando fica velho vai para oficina, né? Fala para o motorista tomar cuidado, é uma série de coisas mesmo, né? Tá? O João, vai dar Lula, tá? Vai dar Lula, infelizmente vai dar Lula, tá? Por que vai dar Lula? Porque a gente tem as urnas que a gente não tem a mínima certeza de que aquilo é correto ou não, a gente não tem. Não adianta dizer que tem, que não tem.
tá? Não tem. Os membros do TSE são todos notadamente de um partido, né? São todos petistas. O que mais falta para dar Lula? Entendeu? E eu fico muito preocupado, né? A esquerda não pode tomar conta da América do Sul como eles estão tomando conta, tá? Vai ser um problema sério aí. Eu acho que tempos ruins vão chegar, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Eu sei que tem gente que discorda, mas eu acho que as previsões não são boas, gente. Não são boas, tá? Bom, tem aqui a pergunta do RL. Professor, sobre o ocultismo, o que o estudo do ocultismo contribuiu ao seu desenvolvimento pessoal? Poderia citar um exemplo? Eu poderia citar vários, R.L. Costa. Vários, tá? Primeiro que até problemas, digamos assim, de depressão, isso tudo o estudo do ocultismo me ajudou muito, tá? Uma forma de enxergar a vida, as coisas que acontecem no mundo de outra forma, né? A forma de você ter a sua cosmogonia bem complicado, tá? A gente tem aquela coisa do Deus, né? De seguir um Deus, mas um Deus que não é Deus, né? É um ser humano, porque ele é igualzinho um ser humano. Você tem que agradar ele para ele agradar você. Você tem que fazer sacrifícios para ele fazer sacrifícios para você. Então, não só o estudo do ocultismo, mas o estudo do ocultismo junto com o estudo da história me fez realmente ter uma ideia muito diferente do mundo. Eu, por exemplo, eu trabalhava, queria sempre ter as coisas, né? Hoje já não quero mais ter as coisas, eu prefiro ser alguma coisa, tá? Então hoje aquela parte de querer comprar coisa, querer consumir, né? Aquela coisa de você enxergar a morte, né? Eu olho a morte de uma forma que as pessoas me acham, poxa, você né? Você é necrófilo, você necrófilo é a palavra errada, é a palavra errada para isso. Né? Você gosta de falar de morte. Gente, a morte ela vem de qualquer jeito, ela vem. Então vamos fazer amizade com ela, vamos fazer que com a hora que ela chegar, ela seja legal com a gente. Entendeu? Isso é uma coisa também, um entendimento sobre a morte, essa aceitação. Né? É claro que eu não vou me suicidar, nada disso, mas a aceitação que a hora que ela chegar, chegou e tudo bem. Tá? Isso também é uma coisa que o estudo do ocultismo me proporcionou, né? A coisa de olhar para trás, de tentar entender o que vai acontecer para frente. Né? Isso tudo, olhar a serenidade, né? Obter serenidade às vezes para se tomar uma decisão. Tá? A morte realmente... o estudo do ocultismo, né, o entendimento disso, né, o entendimento da natureza, como é que o mundo funciona? O ocultismo te diz isso. É que muita gente distorce. Né? Muita gente distorce dizendo assim, mas você estudando o ocultismo, você pode mudar, fazer mágica. Mágica não existe. O ocultismo te ajuda a entender as forças da natureza. Mágica não existe. Você não pode jamais sair das leis da física. Elas estão aqui e a gente tem que obedecer elas. O que o ocultismo, que a magia, que o esoterismo, que o exoterismo ajuda a gente? Ajuda a entender essas forças da natureza e utilizar as forças da natureza ao meu favor, ao nosso favor. Tá? Então é isso, né? E muito mais outras coisas que me trouxe como desenvolvimento, tá, R.L. Costa? Uma outra coisa, o respeito à opinião para as pessoas, né? Respeito a opinião das pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, também ninguém é melhor do que eu. Né? A gente tem sempre aquela coisa de cada um tá. A diferença é que cada um está num estágio evolutivo diferente. E a gente tem que entender o estágio evolutivo de cada pessoa. Isso aí e muito mais, tá, R.L. Costa? Carlos Alexandre, professor, hoje no Senado teve polêmica. Fala um pouco sobre a constelação família. Como assim polêmica no Senado? No Senado sempre tem polêmica, né? O que eles têm que fazer mesmo não faz, né? Eles ficam só jogando conversa fora. Eu não sei que tipo de polêmica que foi, que eu não estou acompanhando mais, porque senão começa a ficar, sabe? Uma outra coisa que o ocultismo me ensinou, né? Não procurar essas coisas nefastas, não. Procurar ver coisas melhores, né? Não ao ponto de você ficar completamente fora da realidade, mas procurar coisas melhores, né? Que a gente sabe que de lá não sai nada, né? Tá? Nem do Senado, nem da Câmara, nem do Executivo.
nem do legislativo, não sai coisa nenhuma. Tá, o judiciário que tá fazendo, em outras palavras, fazendo merda, né? Tá? Isso, o judiciário, infelizmente, está sendo uma grande decepção para mim. Tá? Eu sempre que achava que o judiciário seria a reserva moral do Brasil, estou muito decepcionado, mas muito decepcionado mesmo. Tá bom? Bom, o que você entende, Carlos, com constelação família? Tá? Existem vários conceitos de família, né? O conceito de direita de família, que a família é a célula máter da sociedade, não sei o quê. A família é um costume, a família é uma visão, né? É uma visão moral, né? Então o que é o conceito de moral? A moral vem sempre de fora, né? O conceito moral não é nunca interno, diferente da ética. A ética, a gente tem a nossa ética. A ética fica dentro, vem de dentro. Né? A moral, ela vem de fora. Ela é restrita ao ambiente que a gente está vivendo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Ocidente a gente tem um conceito de família, lá no Oriente outro conceito de família, e por aí vai. Tá? Então, família é um mero conceito. É um mero conceito, tá bom? Hoje a gente está vendo que esse conceito está mudando. Por quê? Os casais estão se separando e as crianças estão aprendendo a conviver com isso. Elas estão aprendendo a enxergar o lado bom disso, né? Muitas crianças têm aí 2 casas, né? Três casas, né? E elas veem um lado bom disso, tá? Eu não sou contra o conceito de família, pelo contrário, eu tive a minha, criei meus filhos no conceito de família, mas a gente tem que repensar vários lados desta visão. Tá? E não só olhar o nosso lado, o nosso ponto de vista. Procurar ficar aí em cada ponto de vista diferente para enxergar isso, tá, Carlos? Eu não sei se essa foi a tua pergunta, tá? Emerson, biomédico. E aí, Emerson, tudo bem? R.L. Costa, obrigado, professor. Já li o livro Verdadeiro Criador de Tudo, como o cérebro humano esculpiu o universo, como nós conhecemos, do neurocientista Miguel Nicola. R.L. Costa, tá para eu ler, porque eu estou caindo de cabeça na neurociência agora. Tá para ler, tá no meu backlog aqui de leitura, né? Tá nos meus livros para ler, tá bem? Sim, vou ler esse livro, tá? Eu estou caindo muito na neurociência, estou achando maravilhoso neurociência, gente. Como explica as coisas? A neurociência explica o ocultismo, explica uma série de coisas, tá? A neurociência é um negócio muito, muito bacana, tá? Atlântica Rádio FM, aí Marcelo, tudo bem? Tá, grande Marcelo. Vanderlei 1982 entrou, Bruno CBTS entrou, Eliane Libiju entrou. E aí, Eliane, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que vocês todos estejam bem por aí, tá? Então, existem certos conceitos, que eu diria conceitos de direita radical, que eu sou contra. Embora eu seja um cara que não seja um cara de esquerda, tendo mais para a direita, né? Eu não sou esquerda, mas eu concordo com alguma coisa da esquerda no sentido de liberdade, porque eu sou muito libertário, gente. Tudo aquilo que oprime, eu não gosto. Por que eu não gosto da esquerda? Porque é uma ditadura disfarçada. Tá? Por que eu não gosto da extrema direita? Porque é outra ditadura disfarçada. Eu sou um cara libertário. Para mim, a liberdade é muito mais importante do que qualquer cartilha política ou qualquer coisa de que se eu concordo ou se eu não concordo, né? Para mim, a liberdade ela é muito, muito mais importante que qualquer outra coisa, tá? Então, quando eu vejo o Telegram sendo ameaçado de ser tirado do ar, né? Os juízes fazendo com que a gente não, dizendo para a gente o que a gente deve ver e não a gente dizendo para a gente o que a gente deve ver. Esse tipo de coisa me deixa mal, me deixa revoltado, porque você está tolhendo o meu direito de escolher o que eu quero ver e o que eu não quero ver, tá? Então eu acho, isso eu sou contra. Qualquer coisa que te tira a liberdade, eu sou contra qualquer tipo de liberdade. Tá bom?
Fale um pouco do mandato do presidente JK, que também tinha um cunho espiritual. Tinha, né, o Marcelo? Existiam muitas lendas em cima do governo JK, em cima da própria Brasília, né? Tá? Então a escolha de Brasília, de acordo com muitos espíritas, foi algo assim que foi determinado espiritualmente para o próprio JK. Né? Existem espíritos, pessoas psicografando espíritos, falando muito sobre Brasília. Né? Existe uma autora de livro que ela foi até dar palestra uma vez na minha loja maçônica, esqueci o nome, estou devendo essa para vocês, que ela escreveu um livro falando muito sobre isso, né? Sobre essa história do governo do presidente JK, principalmente na criação de Brasília. Né? Existem sim muitas lendas, eu considero lenda, gente, porque não teve, digamos assim, algo, sabe, corroborando essas lendas, tá? Mas sim, teve muita lenda durante o governo JK, sim. Ele Costa, a liberdade não tem partido político e nem ideologia, professor, mas estão se apropriando dela e aplicando as técnicas de Maquiavel, dividir para conquistar. Ele Costa, perfeito. Não tem definição melhor do que esta. Tá? Há uma tendência no mundo, eu não sei se essa tendência está vindo de influência da China, eu não sei, mas há uma tendência a nossa liberdade ser tolhida. Né? A minha opinião, tá? Essa é a minha opinião sincera, eu espero que vocês não concordem comigo porque eu vou falar, mas eu acho que a Covid foi uma grande experiência para aqueles que realmente pensam em tirar a nossa liberdade. Tá? Se o vírus foi de laboratório, se não foi, eu pessoalmente acho que foi, mas eu não tenho base nenhuma também para afirmar isso. Tá? Mas essa divisão que está havendo principalmente no Brasil, né? Tá? Bolsonaro versus Lula, essa briga, essa falta de união do brasileiro, né? Essa falta de direcionamento do povo. Porque o povo ele tem que lutar pelo interesse dele, não tem que lutar pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Eles não têm que lutar pela pessoa. Tá? A primeira coisa que esses líderes ditatoriais fazem é o culto à personalidade. Né? O culto à personalidade é o pior veneno que tem para a sociedade. O culto à personalidade foi feito pelo Hitler e feito pelo Stalin. Tá? Ambos usaram e abusaram do culto à personalidade. Ambos. Tá? E a gente sabe o que é isso. Tá bom? L. Costa, acredito que a maçonaria conseguirá manter a tradição? Cara, a maçonaria, eu vou te contar um negócio, cara. A maçonaria no Brasil, principalmente, virou, sabe assim, Maria vai com as outras, infelizmente. Tá? Não sei se vai conseguir manter a tradição, não. Tá? Se entrar à esquerda, provavelmente eles vão matar a maçonaria. Com certeza vão matar a maçonaria. Aos poucos, vão matar a maçonaria. E a maçonaria está numa fase muito, digamos assim, um ponto muito sensível, tá? Que pode se acabar facilmente com a maçonaria. Tá? A maçonaria está muito fraca, infelizmente, tá? É o que eu vejo. Tá? A maçonaria é um lugar onde os egos estão sendo cultuados. Ego, eu quero medalha, eu quero homenagem, eu quero ser citado como grande, poderoso, super, eu quero medalha, eu faço, eu sou. A maçonaria, infelizmente, ela perdeu todo aquele glamour, aquela coisa bacana que tinha antigamente. Tá? Então a maçonaria, por estar nessa fase muito vulnerável, se entrar um governo ditatorial, que é o que vai acontecer, vai matar a maçonaria aos poucos, a não ser que a maçonaria se alie a esse governo, que é o que pode acontecer. Tá bom, L. Costa? É o que pode acontecer. Tá? A maçonaria está numa fase muito complicada hoje em dia, está muito difícil. Tá? A maçonaria está se desmembrando, cada vez ficando, havendo separações, tá? Havendo muitas brigas internas,
muitas discussões internas, aquela união que existia antigamente da maçonaria já não se usa mais, já não se faz mais. O que o maçom quer hoje em dia é medalha. Parece até aquele Muttley lá, o cachorro do desenho, né? Medalha, 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 medalha. Tá, é o que eu Ailton, estou enxergando hoje da maçonaria, infelizmente. Infelizmente, tá? A maçonaria hoje não está fazendo absolutamente nada para que a situação mude. Nada. O que está acontecendo são lojas que estão tomando iniciativas sozinhas. Tá? E às vezes iniciativas também de culto à personalidade. Porque a gente não pode, gente, ficar dizendo que o fulano é melhor do que o fulano. Os dois são lixos, nenhum dos dois presta. Não é ao ser humano que a gente tem que prestar homenagem. A gente tem que prestar homenagem ao Brasil. Tá? Afinal de contas, nós como povo é que somos donos do país e não o executivo, o legislativo ou o judiciário. Então está havendo uma inversão de coisas no Brasil, infelizmente. Né? A Constituição americana, ela começa bem grande assim, ela é toda em letras pequenas, mas as primeiras letras da Constituição diz assim: We, the people. Pode olhar a Constituição americana, bem grande. Nós, o povo, queremos que essa Constituição seja assim, 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 assado. Então a Constituição lá é falada em nome do povo. A Constituição aqui, ela foi feita em nome de uma meia dúzia. Infelizmente, por isso que está essa estupidez que está do judiciário mandar no Brasil. Né? Por causa de uma Constituição que foi feita nas coxas, para ser sincero com vocês. Tá bom, gente? Tá? É o que todo mundo comentou sobre a Covid. Mas isso, gente, não precisa ser muito inteligente. É um país que está querendo dominar o mundo, de repente sai um vírus de lá, e aí? Saiu. E ninguém fala mais nada. Porque a China, mesmo que ela não tenha culpa do vírus, que tenha sido um acidente, mesmo assim ela tem uma grande dívida com o resto do mundo. Né? Ela tem uma grande dívida, porque o vírus veio de lá. Não importa se foi laboratório ou não. Ninguém fala nada. Todo mundo fica quieto. Né? Inclusive a palavra é proibida em certas redes. Eu falo, gente, eu falo Covid. Quer me tirar, tira, tô nem aí. Tá? Mas é isso que eu acho, tá? É a minha opinião pessoal. Tá bom? João Misanthropic Art, tudo bem, João? Costa, perguntei sobre tradição, porque hoje já veio um cisma na Igreja Católica, partindo da Alemanha, novas polêmicas. Tem até um cardeal querendo revogar celibato para se casarem. Olha, sinceramente, Costa, eu pessoalmente, eu acho besteira essa história de padre ficar solteiro. Sabe por quê? Que acho uma hipocrisia. Porque vocês acham que padre consegue manter o celibato? Fala para mim aqui no cantinho de cá. Não precisa nem falar, só imagina. Vocês acham que padre mantém celibato? Ah, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser inocentes dessa forma. Tá bom? Então é a hipocrisia, gente. É a hipocrisia. Aceita logo o padre casar, gente. Qual o problema? Tá? Quando eu fui me casar, a minha mulher resolveu casar na Igreja Católica, porque queria, tá bom, vamos casar na Igreja Católica, para mim tanto faz. Entendeu? Aí nós fomos lá num tal de encontro de casais, um padre que nunca casou na vida dando conselho matrimonial para as pessoas. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá? Isso é um absurdo. Para mim, isso é um absurdo. Entendeu? Mas é um problema sério. Tá bom? É um problema muito, muito, muito sério. Tá bom? Então, o que acontece? Abusos sexuais de padres pedófilos. Né? É a hipocrisia. É a hipocrisia. Por quê? Porque lá eles acham que dentro da igreja eles vão ficar protegidos. Entendeu? E a igreja, de certa forma, passa a mão mesmo, tá? Até por uma questão de defender, né, a própria integridade, tem que passar a mão mesmo, tá? Mas, né? João Pedro Galava, o jeito é alugar o Brasil e nós não vamos pagar nada. Raul, né? Grande Raul, né, João Pedro?
A Atlântica Rádio FM. Professora, a Rosa Cruz tem quantos graus? E pode ter mulheres de outra coisa? Assiste algum aprendizado, pessoal? Marcel, a Rosa Cruz tem 12 graus. Tá? O grau maior da Rosa Cruz chama-se Illuminatus Major. Illuminatus Minor, Illuminatus Major. O 11 é Illuminatus Minor e o 12 é Illuminatus Major. Tá? É o nome. Cada grau tem um nome, né? Tá, e eu atingi o 12º grau da Rosa Cruz, já tem aí uns bons 20 anos. Tá, 20 para 30 anos que eu atingi o 12º grau aí da Rosa Cruz, tá? Ela aceita mulheres, tá? Eles têm até ordens separadas para crianças também, tá? Aceita mulher sim, tá? E foi a Rosa Cruz que me ajudou a entender melhor o ocultismo, tá? Porque eu tinha minha mãe como grande mentora, li muito livro, mas era assim, muita coisa, não tinha um ordenamento. E a minha entrada para a Rosa Cruz deu o ordenamento no aprendizado, né? Então você vai subindo de graus, você vai evoluindo no aprendizado, na tua escala de aprendizado, tá? Isso é muito bacana na Rosa Cruz, o que não acontece na maçonaria. Cada grau são caixas estanques diferentes, tá? Dentro da Rosa Cruz não, há uma evolução, tá? Você começa no beabá, depois aprende as vogais, aprende as consoantes, né? Tá? Então, sabe, a Rosa Cruz, para mim, a Rosa Cruz foi muito boa. Agora, foi boa para mim, pode não ser boa para você, pode não ser boa para outra pessoa, tá bom? Eu sou Rosa Cruz desde 1976, tá? Então, né, moleque, eu entrei para a Rosa Cruz. Isso me ajudou a ter mais maturidade, a enxergar o mundo de outra forma, a entender as pessoas de outra forma, né? E conforme eu falei anteriormente, né, entender que cada um que vive nesse mundo está num estágio evolutivo diferente. E não é você que vai fazer a pessoa mudar. Se a pessoa faz alguma coisa errada, não é você que vai lá e dar uma lição nessa pessoa, né? Deixa a vida dela dar a lição nela. Porque às vezes a gente fica muito chateado, fulano de tal fez aquela barbeiragem no trânsito, alguém devia dar uma lição nele. Não tem, ninguém tem que dar lição nele. Uma hora ele vai aprender, tá? Uma hora ele vai aprender, com toda certeza vai aprender, tá? Então, sabe, o bom do entendimento do entendimento do ocultismo, dessas coisas, nos ajuda a ver isso, tá? Eu acho o ocultismo melhor do que psicólogo. Para mim foi bem melhor do que qualquer psicólogo. Tá bom? R. Costa, sim, vi inúmeras entrevistas com garotos de programa dizendo que entre os clientes há muitos padres. A natureza do homem, né? Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né, R. Costa? Não adianta, é a natureza humana, não tem jeito, tá? Funciona assim. É a mesma coisa, mas as mulheres, mas eu ando de calcinha na rua, eu ando de roupa curta. Elas têm que entender que o homem é visual. O homem se excita pelo olho, ele é visual. Entendeu? Então, mas eu ando com o que eu quiser. Tudo bem, você anda com o que eu quiser. Agora o homem vai olhar para você e não adianta você querer chiar porque o cara não vai olhar para você. Não é isso? A natureza das coisas que a gente tem que entender, né? Tá? Então eu sou realmente contra celibato, qualquer tipo de celibato, tá? Até o Aum-Veor, né? Eu gosto muito da escola dele, mas quando ele fala em parte sexual, nossa senhora, para mim não faz sentido, tá bom? Tá? Atlântica Rádio FM e o Golden Dawn se baseiam aqui normalmente em Telema, tá, o Atlântica Rádio FM? Tá? Eles têm 80%, 90%, talvez, em Telema, tá bom? Eles se baseiam muito em Telema, né? Com algumas, claro, tem a visão deles também, que é um pouco diferente, né? Porque na verdade eles se desentenderam muito com Crowley, né? Houve muita troca de digamos assim, né? Tá? R. Costa, professor,
há provas que Hermes Trismegisto existiu? Não, ele não existiu, tá? Ele é digamos assim, um personagem, um mito, um personagem mítico. Tá? Porque muita gente diz que Hermes Trismegisto foi um monte de gente. Né? Porque primeiro ele foi o construtor das primeiras pirâmides. Como é que é o nome dele? Imhotep. Não, porque ele foi Imhotep. Tudo bem, Imhotep foi um grande arquiteto que construiu aquelas primeiras pirâmides escalonadas, né, que fica lá em Saqqara, no Egito. Tá? Ele foi Imhotep, depois ele foi algum filósofo grego, depois ele foi não sei quem. Quer dizer, é um espírito que reencarnou em muita gente, é o que a gente fala. Tá? Então, eu entendo que Hermes Trismegisto seja um personagem mítico. Né? Um personagem mítico, da mesma forma que eu entendo que Jesus também seja um personagem mítico. Ou seja, existe uma mensagem atribuída a ele. Né? Então, Jesus tem uma mensagem atribuída a Jesus. Hermes Trismegisto tem mensagens atribuídas a Hermes Trismegisto. Eu acho que essas pessoas são pessoas míticas que dão nome a determinadas correntes de pensamento. Tá? Sei que muita gente vai me matar agora, tá? Mas isso é o meu entendimento. Tá? Conforme eu falei com vocês, eu não quero ficar aqui discutindo fé, porque fé é outro papo, fé é outra coisa. Fé não tem lógica, não tem nada. Tá? Fé é fé, não se discute. Tá? Eu tenho fé nisso, você nem explica. Eu tenho fé em Jesus, tá bom. Quem tem fé em Jesus não quer saber se tem prova da existência dele ou se não tem. Ele tem a fé. E tudo bem. Tá ok, tá certo. E o pilar da existência da pessoa. Então, é muito complicado às vezes a gente falar isso, porque às vezes a gente tende a sacudir o pilar da existência das pessoas. Né? Tá? Por isso que eu não falo mal, eu falo apenas do que eu penso, o que eu acho e como eu acho isso. Tá? Eu acho que Hermes Trismegisto foi um personagem mítico, né? Um nome a ser dado a uma corrente de pensamento. Tá, Hélio Costa? Para mim, essa é a minha opinião da existência aí de Hermes Trismegisto e outros personagens, né, que a gente não tem. Né? São o que a história chama de sombra. Hélio, eu entendi, gosta de Baruch Spinoza. Hélio Costa, Baruch Spinoza simplesmente é o meu filósofo preferido. Eu li tudo dele que caiu nas minhas mãos. Inclusive até o conceito de Deus dele é bem parecido com o meu conceito. A própria história do Spinoza, né, que foi excomungado de um monte de religião, é bem parecida com a minha história. Tá? Eu gosto muito de Spinoza. Para mim, eu acho que foi talvez o filósofo que mais bateu, assim, sabe? Que mais deu aquela... me ajudou a entender um monte de coisas. Tá? Gosto muito, muito de Spinoza. Muito. Tá? Gosto de outros filósofos também, né? Tá? Nietzsche também acho legal, embora com Spinoza não tenha muita coisa a ver, mas Nietzsche eu acho legal, Ayn Rand eu acho legal. Tem vários aí filósofos que eu acho legal. Os filósofos gregos também. Na realidade, os filósofos gregos eu tenho muita admiração por eles, né? Porque eles não tinham absolutamente instrumento para saber absolutamente nada e ter o conhecimento que eles tiveram. Só um minuto, gente. Deixa eu só dar o biscoito para a cachorra, que toda hora, todo dia essa hora ela aparece para pegar. Toma. Pronto. Tá bom? Autêntica Rádio FM. Mas dentro desses pensamentos, Maomé também se enquadra nesses seus conceitos ou tem prova de vida dele? É muito discutível. Né? Eu acho que não. Tá? Por quê? Não tem prova científica. O que acontece? Eu fui uma vez em Istambul, fui naquele palácio Topkapi. Tem uma ala do palácio dedicada ao estudo do islamismo. E lá tem exposta a barba de Maomé. Tá exposto lá, tá? A barba do profeta. Sabe o que as pessoas falam? Pelas barbas do profeta, né? Tá exposto lá. Agora, se aquela barba era dele ou não se sabe, porque a gente não tem
A gente tem até como tirar o DNA, mas não tem como fazer comparação. Vai comparar o DNA do Maomé com quem? Né? E existem vários lugares que pela tradição dizem que foi tumba de Maomé, mas também é outro personagem muito, muito discutível, tá bom? Muito, muito discutível. E a crença do islamismo, né? Ou às vezes até em português se fala, são os maometanos, né? Tá? Eles são muito calcados em cima da figura de Maomé. Então, o fato de se dizer aqui, a mesma coisa de Jesus Cristo, né? Que Maomé ou Jesus Cristo não existiram, vai ser um problema sério, né? Tem aquele filme, não sei se vocês viram, é um filme antigo chamado O Corpo. O Corpo, não sei se vocês já viram, o filme com Antônio Bandeiras. É um filme que deve ter aí uns 10, 20 anos, não sei, tá? Que fala de uma escavação feita em Jerusalém e que eles encontraram um corpo, e o corpo, encontraram um esqueleto, né? O esqueleto tinha ali uma série de situações em que levou muitas pessoas a acreditar que aquele seria o esqueleto de Jesus Cristo. Entendeu? Então, o que acontece? Se realmente houve... Olha só como é que religião é um negócio doido. Tá? Se realmente houve o corpo de Jesus Cristo, existiu o corpo de Jesus Cristo, como é que vai ser o dogma da ressurreição? Como é que a igreja vai explicar o dogma da ressurreição? Todo o pilar da igreja, se encontrarem o corpo de Jesus, vai cair por terra. Esse filme, ele fala muito disso, né? Tanto é que o filme fala, mandaram um padre para ir lá para desacreditar que aquele corpo era de Jesus Cristo. Porque não interessa para a igreja católica encontrar o corpo de Jesus Cristo. Porque todo aquele dogma, aquele mito da ressurreição, ele vai por água abaixo e junto vai a igreja. Entendeu? Porque todo o pilar da igreja vai cair por terra. Entendeu? É um paradoxo, né? Não tem prova da existência de Jesus Cristo. Tudo bem, mas se encontrar a prova de Jesus Cristo, não vai dar, porque a igreja vai... Cara, e outra coisa, em Jerusalém, quando você acha um corpo na escavação, você tem que parar a escavação, porque pela lei judaica você não pode exumar corpos. Entendeu? Então é um monte de paradoxos. Você quer ver outra coisa? Os judeus ortodoxos, eles vivem do Estado de Israel. O Estado de Israel dá uma pensão para eles viverem. Eles não trabalham. Ficam o tempo todo lá estudando lá o Talmud, né? O tempo todo. Então, eles não trabalham, são sustentados pelo Estado de Israel. No entanto, eles são contra a existência do Estado de Israel, porque o Estado de Israel, para existir, teria que vir o Messias. E para os judeus, o Messias ainda não chegou. Vocês entendem que coisa maluca? Que coisa, sabe, coisa doida, essas coisas. Então, a religião, ela cria tanto mito, tanta coisa, que chega a um determinado ponto, você começa a entrar em paradoxos, começa a ficar insustentável o negócio para qualquer pessoa que queira fazer qualquer tipo de racionalização em cima disso. Por isso que eu digo que fé, a gente não deve racionalizar. Porque se tentar racionalizar a fé, você fica doido. Entendeu? Não tem como racionalizar. Porque tem um monte de coisas que a gente vê em religião que é muito doido, gente. É para quem realmente você tem que tomar, tem que dar fumar um monte, né? Um monte, tá? João Pedro, o senhor acredita que vai vir outro Avatar? Não, João Pedro, essa história de Avatar. Isso é outra coisa também que eu não concordo muito. Porque para a humanidade mudar, para a humanidade evoluir, tem que vir uma outra pessoa para falar para a gente o que a gente tem que fazer. A gente já não sabe o que fazer? Nós já não sabemos por nós mesmos o que a gente deve fazer? Por que tem que alguém dizer para a gente o que a gente deve fazer? Essa necessidade do ser humano de ter um líder, de seguir alguém, né? Eu vou seguir o fulano, eu vou seguir o outro fulano, eu vou seguir... nos torna meros seguidores, nos torna ovelhas, não nos torna lobos. Nós vamos ser sempre uma sociedade de ovelhas, sempre ter que seguir alguém, sempre ter que acompanhar alguém. Por que nós mesmos não podemos
seguir a nossa própria consciência e entender a nossa própria concepção do mundo sem que alguém tenha que dizer para a gente. Entendeu? Esse é o meu modo de ver as coisas. Por isso que religião, eu não gosto de religião. Você acredita em Jesus Cristo? Não, porque eu não quero acreditar em Jesus Cristo. Eu não quero ter alguém para seguir. Eu quero seguir a minha consciência, o que eu acho. Entendeu? É claro, você tem que ter determinados comportamentos para você viver em sociedade e tudo mais. A gente tem que se largar algumas coisas, mas o nosso pensamento tem que ser livre, gente. A gente tem que ser livre, tem que deixar voar, tem que deixar criar asas e não alguém voar pela gente. Tá? Ele Costa. Sim, a fé pode cegar. Já viu aquela pedra dourada em Mianmar? Falam que aquela pedra de 7 metros não caiu por conta do Buda. Pois é. E não é só, Ele Costa, não é só os grandes deuses, não. Né? Pessoas que estão sendo santificadas. Aqui no Brasil, a esquerda santifica o Lula. A direita santifica o Bolsonaro. Tá? É uma santificação. Eu vou seguir o Lula, eu vou seguir o Bolsonaro. Gente, vamos pensar por nós mesmos. Não tem que seguir ninguém. Você não tem que seguir ninguém. Mas você tem que pensar no Brasil, no que é bom pra gente. Eu não vou votar no cara porque eu gosto do cara. Eu vou votar em alguém que acho que vai ser bom para o nosso país. É isso que eu tenho que pensar. Sabe? Então, essa coisa do ser humano ter que seguir alguém, né? Essa coisa de... no princípio, quando eu comecei com o meu canal, eu recebi um monte de e-mails de pessoas. Eu estou com um problema aqui, vê se você me ajuda. Eu estou com um problema aqui, vê se você faz uma magia para me ajudar. Começaram a confundir a minha imagem, achando que eu era ou um grande mago ou um grande avatar. Foi dificilmente, aos trancos e barrancos, eu fui tirando isso da cabeça das pessoas. Eu perdi um bocado de seguidor. Por quê? Porque esses seguidores iriam achar que eu era um cara que ia pegar eles pela mão e dizer assim, eu nem mereço isso, nem tenho condição de fazer isso. Né? Mas as pessoas achavam. Então há uma tendência muito grande disso, né? De você, em vez de seguir alguém, você pensar por si mesmo, você seguir alguém. Tá? Quem toca na pedra poderá ter um ano de sabedoria. Ele gosta de essas lendas de pedra, é muito interessante. Né? Na Irlanda eu fui no local onde os antigos reis celtas reinaram. Era um sítio arqueológico. Tinha uma pedra lá, que quem tocasse e a pedra mugisse, soltasse um barulho, seria seu próximo rei da Irlanda. Tá? Eu fui lá na pedra, pus a mão na pedra, me sujei minha mão toda de cocô de corvo, porque estava toda cheia de cocô. Tá? Mas essas lendas de pedra realmente bastante interessante. Né? A lenda ela aglutina as pessoas na fé. Né? Você vê, não tem o mínimo nexo isso. Como é que você vai tocar na pedra e ter um ano de sabedoria? Não tem nexo. Se você olhar pela lei da natureza, tá? Do que é natural, você vai ver que isso não é totalmente contra as leis da natureza. Tá? Totalmente contra. Entendeu? Mas as pessoas entendem, né? Mago Ailton, né? Era só que faltava, né? Mas muita gente achava que eu era mago, que eu fazia mágica, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Entendeu? Foi muito difícil tirar isso da cabeça das pessoas, tá? Muito, muito difícil, tá? Entendeu a diferença da figura de um cara que estuda, né, do cara que pratica, né? Tá? Foi bem complicado isso, tá? João Pedro Galardo, eu admiro o senhor por ter viajado a tantos lugares legais no mundo, mas, gente, eu não fui nenhum escolhido especial para isso. Eu acho que todos vocês têm condição de viajar. O problema todo é o que vocês vão decidir da vida de vocês. O que vocês querem ter? Vocês querem trabalhar a vida inteira, comprar um carro, pagar um livro desse tamanho assim, de prestação de carro, comprar uma casa que você vai terminar de pagar quando tiver velho, ou pegar todo esse dinheiro, correr o mundo e viajar e conhecer, fazer um conhecimento? O que é melhor para vocês? Ficar aqui dando murro em ponta de faca para ter
ter. E aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem nada. Não tem nada, gente. Você leva 20 anos, 30, 40 anos para pagar uma casa. O dia que você ficar desempregado e não poder pagar imposto predial, tomam na tua casa. Né? Tomam a tua casa. É isso que acontece no Brasil. Entendeu? É sua? Não, não é. Carro. Pai, deixa eu te pagar IPVA. Né? Ou deixa de pagar alguma conta porque você ficou apertado. Te tiram suas coisas, gente. Né? Fala alguma coisa que os grandes donos do Brasil, protetores do Brasil, não aceitam. Eles vão sequestrar seus bens, vão congelar seus bens. Então, gente, ter bens não adianta, porque podem tirar. Agora, uma viagem, gente, ninguém te tira. Você vai, viaja e volta. Ah, vou te tirar a viagem, eu já viajei. Essa é... a viagem, ela te permite que você olhe pessoalmente diversas culturas, diversos pensamentos. Você fica mergulhado na cultura. Você não precisa de um repórter para dizer para você como é que é determinado país. Você não precisa de um documentário, de um diretor que coloca muito da opinião dele no documentário, né, sobre o determinado lugar. Você vai, olha e tira suas conclusões. É assim que ocorre. Entendeu? Então você vai lá nos países e olha. Tá? Você vai e olha. Entendeu? Isso que é importante. Então viajar, gente, é muito importante. Viajar dá cultura, dá conhecimento, dá um outro tipo de olhar para a vida. Tá? Aí você chega aqui no Brasil, você olha essas coisas erradas que tem por aí, você sabe que está errado, porque você foi em outros lugares, conheceu diversas culturas. Tá? É difícil, gente, tá? Mas sim, eu aconselho a vocês o seguinte: não esperem passar a oportunidade. Não esperem a oportunidade. Programem. Olha, ano que vem eu quero ir para o Egito. Gente, o Egito é fodido. É um puta de um lugar. E que qualquer um pode ir. Tá? Olha, com 10 mil reais, tá? Você vai para o Egito. E se bobear, volta com dinheiro sobrando ainda. Entendeu? Você vai comprar um carro que hoje, por menos de 100 mil reais, você não compra um carro decente. Pega os 10 mil e vai para o Egito. Vai te dar muito mais prazer, muito mais realização do que você comprar um carro de 100 mil. Entendeu? Isso que é importante. Isso que a gente tem que olhar, que a gente tem que ver, que a gente tem que pensar. Tá? E outra coisa, morreu, meu amigo, vai ficar os filhos brigando aí. Ainda vai arrumar discórdia entre os irmãos ainda, por causa de bens materiais. Meu pai sempre falava isso comigo: eu não vou deixar nada para vocês. A única coisa que eu vou deixar para vocês é o estudo, é o ensino. O resto não vou de material, não vou deixar nada para vocês. Quer dizer, um cara que não tinha nem um primário, né? Tá, mas ele tinha essa cabeça, tá? R.L. Costa: professor, confesso que o ocultismo me fez mais ser cético e agnóstico. Curioso, mas gosto da ideia do deísmo. Mas vai de cada um, tá? Mas o ocultismo estudado realmente conforme deva ser estudado, te deixa cético, te deixa agnóstico. Tá? Isso prova que você aproveitou bastante o estudo do ocultismo. Porque quem estuda o ocultismo e vira fanático, vira aquele cara de fé, aquele cara que acha que vai parar de trabalhar, vai evocar um daimon e vai ficar rico, isso não é um estudante de ocultismo. Tá? Esse é um cara que está procurando uma religião. É um cara que está procurando uma religião. Pensa bem. Né? O estudo do ocultismo é exatamente essa coisa que você está vendo. Agora, a parte do deísmo, eu também tenho o deísmo. Só que o meu Deus ele é completamente outra coisa. Tá? Ele talvez seja algo que disparou o Big Bang. Pronto. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu não antropomorfizo a imagem de Deus. Ela não é uma coisa humana. É uma coisa, está mais para energia
do que algo humano, está mais algo como o grande arquiteto do universo, que é o que a maçonaria chama, do que algo que você tem que rezar para ele. Se você não rezar, você vai para o meio quinto dos infernos. Se você não for na igreja todo domingo, você vai, sabe? Esse é o tipo do Deus que eu não concordo, tá bom? Mas eu sou deísta também, tá? Atlântica Rádio FM. Valeu, professor, pelos likes e pelos ensinamentos. Ótimo fim de semana para você também, querido, tá? Viajar é mudar a roupa da alma. Mário Quintana, boa. Isso aí, tá bem lembrado isso aí, hein? Bem lembrado isso aí. Viajar, gente, olha, uma semana que você passa em outro país é como se você tivesse lido 5 livros. Vai por mim. Tá, uma semana que você passa em outro país. Você vai para o Egito, você passa uma semana no Egito, você leu 500 livros. É um negócio absurdo, tá? É um negócio absurdo. Boa noite, William Silveira. Entendeu, gente? O viajar é isso. Tá? O viajar te traz, a partir do momento que você bota o pé no aeroporto, você já está aprendendo. É um negócio, você começa a olhar pessoas de outras origens, né? Você consegue entender o comportamento deles, por que eles se comportam de uma forma, por que eles não, tá? Isso é muito importante, tá? Então é isso aí, gente. Costa, obrigado pelo bate-papo, professor. Boa noite a todos. Excelente final de semana. Um excelente final de semana para vocês todos também, gente. Muito obrigado por ter comparecido aqui a essa curta live aí, tá? Eu agradeço a todos vocês. E amanhã, se vocês puderem, né? Porque amanhã é o dia o dia do happy hour, é o dia da cerveja, né? Tá? Tem a live também lá no Twitch TV, tá bom? Tem live lá. Tá, já fui à Índia, tá, João Pedro? Inclusive, eu conheci uma fase de pobreza que eu fui a 2 cidades. Eu fui a Calcutá, né, ou Calcutta, conforme os indianos chamam, e fui a Mumbai. Pra você ter uma ideia, Mumbai tem a maior favela do mundo. E como a gente chama de favela, não é essa nossa favela aqui, que é pobre. Favela lá, gente, é a miséria da miséria. Você entra em lugares que a casa é 1,5 m por 1,5 m, com um buraco no chão para servir de banheiro. E as pessoas fazem cocô naquele buraco, as moscas que ficam andando naquele cocô ficam pousando nas crianças. Gente, a visão do inferno. Vocês acham que o Brasil tem miséria? Vai lá na Índia para vocês verem. Tá? É uma miséria quase que absoluta. É claro que a Índia agora está passando por umas modificações, está mudando isso, né? Está aí começando a despontar na área de tecnologia. Eu creio que daqui a uns anos a Índia também vai ser um país que vai se rivalizar aí com as grandes potências mundiais, tá? Mas é um país que você tem um lado ruim e o lado bom, tá? O lado bom é o lado da tecnologia, né? Tem muita gente boa lá, tá? E o que faz eles serem bons? É justamente o fato que eles estão vivendo num país miserável e eles querem ser bons para sair fora do país e viver em outro país. Qualquer lugar do mundo onde tem TI, tem indiano, gente. Não tem jeito. Tem TI, tem indiano. E eles estão tomando conta mesmo. O que me deixa, às vezes, muito incomodado. Porque, às vezes, eu vou fazer reunião, tem o raio do indiano que tem um sotaque desgraçado para entender. Urgentinha com inglês ruim. Viu? Mas um sotaque que é uma desgraça. Tá? País favorito da Europa é a Alemanha, viu, Enzo 86? Para mim, a Alemanha, embora eu tenha estado muito na Irlanda, né, porque a minha filha está lá, meus netos estão lá, mas a Alemanha é um baita país para se viver, cara. Baita país para se viver. Agora que aquela Angela Merkel saiu, então vai melhorar mais ainda. Porque eles estavam deixando entrar muita imigração. Então estava ficando muito ruim. Tá? Mas é um país excelente para se viver, é a Alemanha. Tá? O povo educado,
tudo muito, muito civilizado e livre. Né? Uma coisa que eu gosto muito de dizer da liberdade da Alemanha são as autobahns, né? A autobahn não tem limite de velocidade. Você pode andar 300 por hora, não vai ter problema nenhum. Você pode andar. It's up to you. Né? Se você andar a 300 por hora e sofrer um acidente, o problema é teu. Estava até conversando uma vez com um guarda, né, na Alemanha, perguntando, escuta, o que acontece quando tem acidente aqui? O cara falou assim, olha, tá vendo aquela pá ali? E a gente tira com a pá. Ele falou assim para mim, esse guarda. Tá bom? E eu tive lá uma vez, aluguei um Opel, que lá Chevrolet não é Chevrolet, né? Lá é Opel. Tá? É Opel. Né? Então o Opel, aluguei um Opel Corsa 2.0. Falei, puta, Corsa 2.0, um foguetinho. E tô na autobahn lá, 180 por hora, de repente, passa um negócio para mim, assim que nem a marca do carro deu para olhar. Então o carrinho, coitado, chegou a fazer assim, ó, tá? Então a autobahn lá é mais ou menos isso, tá? Não é para qualquer um, né? Os indianos corrigem inglês de todos aqui em Londres. Deus que me perdoe, eles têm essa mania mesmo de achar que uma vez eu estava numa reunião com os indianos, eles falaram assim, mas seu inglês não é bom. Eu falei, o de vocês é ótimo, o de vocês é excelente. Entendeu? Eu tirei um tampa uma vez com um indiano. Mas seu inglês não é bom. Cara, desculpa, mas o seu inglês é péssimo, é um lixo. Falei assim mesmo, tá? Chamei de rubbish o inglês deles. Entendeu? Tá? É uma coisa também que eu custei a entender, né? Porque nos Estados Unidos você fala garbage. Na Inglaterra você fala rubbish, dentre outras coisas, né? Que tem lá, bem interessante, né? Que eu fico muito tempo a última vez que eu estive na Irlanda eu fiquei 3 meses. Voltei agora em janeiro, né? Entendeu? E o irlandês também, o inglês do irlandês, aquele irlandês do interior, cara, é duro, viu? É duro de entender, tá? É duro de entender, tá? Lorry, não é truck, é lorry, né? Não é lift, é elevator, não é elevator, é lift, né? Umas coisas bem, mas faz parte, é interessante. Uma vez eu fui procurar o quê? Eu fui procurar restroom, né? Fui num bar, perguntei pelo restroom. O cara falou, não, aqui não é hotel, não. Eu falei, não, amigo, eu tô procurando pelo restroom. Até bater na minha cabeça que eu tinha que falar toilet. Levou um tempão, né? Que a gente aqui perto dos Estados Unidos, a gente fica meio acostumado, né, com o inglês americano, né? Tem umas coisas bastante interessantes. Mas isso é aprendizado, tá vendo? Isso é um exemplo de aprendizado, de você estar viajando e estar aprendendo. Você aprende outras línguas, né? Você aprende outras nuances de línguas, né? Porque a gente aqui no Brasil, a gente aprende o inglês americano. Você vai para a Inglaterra, muita gente não entende o que você fala, porque tem coisas diferentes, tem palavras diferentes. Quem tem um pouquinho mais de cultura até consegue discernir, mas aquele pessoal que tem né, no nível mais baixo culturalmente não entende o que você fala. Entendeu? É bem extremamente complicado, tá? E eu gosto muito de Londres, viu, Henry? Gosto muito de Londres. Acho que Londres é uma cidade muito, sabe, muito bacana, assim. Tem muita história, né? Como eu sou historiador, né? Tá? Londres você tropeça em história. Você faz um buraco, você acha história. Londres é muito bom por causa disso. Tá bom, gente? Bom, mas vamos aí encerrar a live, né? Já deu aí a nossa hora, tá, Henry? Tá? Que vocês fiquem muito bem em Londres. Deve ter melhorado agora o tempo, né? Deve estar esquentando agora um pouquinho, né? Porque eu tive aí de novembro a janeiro, não aí, né? Tive na Irlanda, mas é pertinho, né? Passei uma friaca, meu amigo. Peguei uma gripe que você não tem ideia. Que eu pensei que fosse Covid, né? Mas foi um negócio bem complicado, tá? Mas eu gosto muito desse lugar aí, tá bom? Pessoal, grande abraço para vocês. Eu fico muito grato por vocês fazerem parte aqui da live, tá? Agradeço muito. Amanhã tem live no Twitch TV. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, né? Ou, né? Vocês podem ir pro happy hour de vocês, mas depois volta para assistir a live gravada.
Tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês, gente. Tudo de bom, tá? Brigadão mesmo por assistir essa live. Vida longa e próspera. Ailton Alt. Tchau.